Fala galera do oitavo ano, beleza? Professor Mike aqui. Essa é a nossa primeira videoaula de informática nesse novo sistema imposto por essa paralisação que a gente acabou tendo. E nessa aula a gente vai falar de um dos itens do PowerPoint que a gente não viu em sala ainda, que é a questão da inserção de gráficos no PowerPoint, da utilização de gráficos no PowerPoint. Para fazer isso, eu vou estar utilizando o PowerPoint aqui. A versão que eu estou utilizando é uma versão do Office 365, mas todas as ferramentas que a gente tem aqui, a gente tem nos computadores da escola, é a mesma coisa, provavelmente em casa. Se você tiver a versão 2016, 2019, 2020 do Office, vai ser muito parecida as ferramentas, a localização dessas ferramentas, a forma de trabalho. O que pode mudar, às vezes, é a grafia de como ela é escrita, ou talvez o local onde ela vai estar na barra de ferramentas, beleza? Para a gente trabalhar com gráficos, a primeira coisa que a gente tem aqui, eu criei um slide aqui com design diferenciado, como a gente já aprendeu em aula, de line design, escolher um design legal para a gente poder estar utilizando, e eu resolvi ficar com esse design, achei ele bacaninha, e vamos para a inserção do gráfico. Uma vantagem do Office 365, aproveitar que apareceu aqui, é ideias de design, são essas ideias aqui. O Office 365 ele tem mais opções de design além daquela que a gente está utilizando, beleza? Então a gente consegue fazer bastante mudança aí no nosso slide. Para a gente poder trabalhar com o gráfico, eu vou criar um novo slide. Aqui eu posso fazer por duas formas. Eu posso vir aqui na página inicial e clicar em novo slide, ou eu posso dar o Enter do teclado, ele vai criar um novo slide, ou eu posso apertar a tecla de atalho Ctrl mais M, que ele vai abrir um novo slide para mim poder trabalhar. Para mim inserir um gráfico no PowerPoint é bem simples, é bem fácil, é bem rápido. Eu posso utilizar três formas. Primeiro, se eu tiver na guia, no slide aqui de conteúdo, se eu vir nas três barrinhas aqui, eu clico em inserir gráfico. Ele vai abrir a tela de inserir gráfico e vai me dar algumas opções, alguns modelos. Pode ser coluna, pode ser linha, pode ser tipo pizza, tipo barras, diária e tudo mais. Para a gente exemplificar aqui, para a gente poder usar, eu vou utilizar um tipo colunas. Quando eu insiro um gráfico numa planilha, no slide do PowerPoint, eu tenho algumas informações que o próprio slide, o próprio corpo do slide já vai me fornecer. Ele vai abrir uma janela aí de dados do Excel para eu poder inserir dados e alimentar esses gráficos, e já vai me dar 3 séries e 4 categorias, ou seja, eu vou ter 3 colunas em cada categoria e 4 categorias no total. Professor, eu consigo mudar isso? Consigo. Se eu deletar uma categoria aqui, ó, ele acaba automaticamente já redimensionando esse gráfico para mim, para poder ficar um pouco maior nessa configuração. Mas para a nossa aula eu vou deixar os 4 aqui para ficar mais fácil para a gente trabalhar. Como eu vou mudar as informações desse gráfico? Então eu vou lá, ó, vou no primeiro gráfico aqui, categoria 1. Eu quero colocar aqui cores de camiseta. Então, vou colocar cores de camiseta. Automaticamente lá no meu slide ele já vai mudar a informação do meu slide. E aqui eu consigo colocar, tá série 1. Eu vou manter. Aqui vou mudar para cor azul. Aqui eu vou mudar para vermelho. E a última barrinha eu vou mudar para verde. Então, essa tabela de dados aqui que aparece é uma tabela de dados do Excel. Então, do programa que a gente trabalhou no ano passado, ao longo do ano todo. Vocês já estão familiarizados com ela, para poder trabalhar com ela.
Então eu vou colocar na segunda opção aqui, cores de bermuda. Na terceira categoria, cores de blusas. E na quarta, cores de calças. Então vamos supor que essa seja uma tabela de um gráfico de uma pesquisa que eu fiz numa praça da cidade, quantas pessoas estavam vestindo camiseta azul, bermuda azul e tudo mais. E eu consigo alterar esses dados. Conforme eu for alterando esses dados, o meu gráfico ele vai automaticamente se redimensionar para a informação que eu adicionar nessa planilha aqui de dados. Outra coisa importante é que terminei de editar minha planilha de dados, terminei de alimentá-la com todas as informações que eu queria. É só eu fechar, ela já vai estar definida aqui. Lembrando que eu consigo mudar o título do gráfico. Vou conseguir adicionar um título nesse slide se eu quiser. Se eu não quiser, eu posso apagar ele e posso redimensionar aqui, ó, o tamanho do meu gráfico da forma que eu achar melhor. Beleza? Se eu quiser mudar a cor da barra do meu slide, do meu gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse em cima da barra que eu quero mudar a cor. Então, quero mudar a cor, cliquei duas vezes. Na lateral da tela aqui, ó, vai aparecer o formatar ponto do gráfico. Aqui eu tenho como formatar o eixo dele, a forma e a cor. O que eu quero é mudar a cor. Então, quando eu chegar aqui, ele tem as opções de preenchimento. Se eu quero sem preenchimento, se eu quero com preenchimento sólido, se eu quero com preenchimento gradiente, se eu quero com imagem ou textura e tudo mais. Nesse caso, eu quero com preenchimento sólido e eu vou escolher a cor aqui embaixo. Ó. Nessa lata de tinta, eu clico na seta aqui e defino a cor que eu quero. O Office ele tem algumas cores padrões já pré-definidas, mas se eu quiser clicar aqui em mais cores, ele vai me abrir uma janela com toda a lista de cores aí que eu quiser escolher nas mais diferentes opções de tom. Como eu escolhi a primeira cor lá, eu tinha definido que seria azul, vou colocar um azul royal aqui mais forte para ficar bem destacado. A segunda cor era um vermelho, então vou escolher a cor padrão do vermelho aqui, e a terceira do verde, eu também vou escolher um verde mais interessante aqui. Certo? Então, assim eu vou conseguir alterar. Se eu clicar somente em uma barra, ele vai fazer essa mudança em uma barra. Mas se eu clicar nas três barras, se eu clicar na do meio, ele automaticamente vai selecionar as três. E quando eu mudar a cor aqui, ó, ele vai mudar de todas as barras ao mesmo tempo. Se eu quiser mudar de uma individual, dou 2 cliques nela e faço essa mudança. Se eu quiser mudar de todas, é só eu clicar. Ó, cliquei na parte de trás do gráfico, em qualquer parte do gráfico, e cliquei na coluna que eu quero alterar a cor. Quando eu alterar a cor dela, eu altero das 4 barras ao mesmo tempo. Beleza? Outra coisa bem simples da gente fazer com gráficos, por exemplo, é a gente... Deixa eu tirar esse gráfico daqui, a gente utilizar um gráfico pizza para ficar mais fácil. Eu vou fazer outra forma de inserir o gráfico na nossa apresentação de slide, para poder ficar mais simples de vocês acessarem. Se eu vim na guia inserir aqui da minha barra de menus, eu vou ter na guia, na aba ilustrações, gráfico. Só clicar lá, ele vai abrir a janelinha do inserir gráfico. Aí é só eu escolher o tipo de gráfico que eu quero adicionar. Eu vou adicionar um de barras agora, para a gente poder se familiarizar melhor com ele. Então, ele vem com o mesmo padrão de cor do gráfico anterior. E se eu quiser alterar esse padrão, é só eu clicar. Se no caso não tiver a barra de edição ali do lado, dá um duplo clique na barrinha, ela vai aparecer. E vou selecionar. Se eu clicar fora do gráfico, fora das barras,
e clicar em cima de uma barra, ele vai selecionar as 4 barras da mesma série. Ou se eu der um duplo clique, ele vai selecionar só uma barra. Então, a minha intenção aqui é selecionar todas e mudar a cor. Deixa eu mudar a cor agora para uma cor mais... mudar para um amarelão. A segunda cor, vou colocar um laranja. Apesar que foi bem próximo do... vou colocar um laranjão. Colocar o mesmo laranja. E por fim, na última lá, colocar um vermelhão. Para ficar mais bacana. Então, eu consigo adicionar gráficos aí e alimentar, através da planilha de dados desse gráfico, as informações que estão descritas nele. Se acontecer de, porventura, você querer adicionar mais informações nesse gráfico, ou deixar ele com mais informações, quando eu clicar no gráfico, na lateral dele direita, aqui na lateral superior direita, eu tenho 3 opções de ferramentas, que são elementos gráficos, eu tenho o estilo de gráfico e tenho o filtro. Se eu vim aqui em elementos do gráfico, eu consigo adicionar tudo o que tem de informação na minha planilha de dados. Então, o rótulo, ou seja, os valores, a tabela de dados e a barra de erros. O que seriam esses erros? São erros percentuais. Provavelmente, durante a época de eleição, você já deve ter visto que numa pesquisa tinha lá, candidato tal tinha uma intenção de voto de não sei quantos por cento, uma margem de erro de 2 ou 3%, para mais ou para menos. Então, essa é a margem de erro, beleza? Então, para trabalhar com gráficos no PowerPoint, é super simples. Ele vai utilizar a base do Excel, que é um programa da Microsoft Office. Também, ele faz parte do pacote Office. E é algo bem simples. Outro tipo de informação que a gente tem aqui nos gráficos. Vou colocar um gráfico tipo pizza, para ficar aí. Nesse gráfico, eu tenho lá minha tabela de dados, que eu alimento ela da forma que eu achar melhor. Colocar todos os dados aí, para a gente poder trabalhar. Então aqui ele colocou, ó, tem vendas, a quantidade de vendas nos trimestres, nos 4 trimestres do ano. E a gente consegue mudar. Esse slide vai funcionar da mesma forma. Se eu clicar lá na minha fatia, eu consigo definir a cor dessa fatia para a cor que eu quiser. Eu consigo definir o ângulo da posição dessa fatia, onde eu quero que ela fique. Se eu quero que ela tenha uma sombra ou não. E o tamanho dessa sombra que ela vai ter. E tudo mais. Isso, cada fatia do meu slide eu consigo definir de uma forma. Se eu quiser que a fatia maior tenha uma sombra maior, eu vou clicar nela lá. E vou adicionar uma sombra, definir o tamanho que eu quero para essa sombra na fatia e tudo mais. Outra opção que eu tenho também é o ângulo que eu quero que essa fatia esteja no gráfico pizza. Essa ferramenta é só para o gráfico pizza. Que eu consigo mudar a posição que ela vai estar sendo exibida para mim. Então deixo da forma que eu achar mais simples ou mais didática para aquela apresentação de slides que eu estiver realizando, beleza? A princípio, essa primeira aula aí se encerra por aqui, é algo bem simples, que é a inserção de gráficos no Excel. Não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Na nossa descrição do vídeo aqui, tem um link com algumas perguntas para vocês, um questionáriozinho sobre essa aula para vocês preencherem no Google Forms. O Google Forms é uma forma que eu tenho de poder lançar esses exercícios para vocês responderem e eu conseguir corrigir esses exercícios aqui em casa. Então, conto com a colaboração de vocês para que vocês acessem esse formulário aqui e respondam as questões. Outra coisa que vai estar na descrição é o link para acesso da apostila digital de vocês. Eu passei aquele link reduzido na sala. Na descrição aqui vai estar o link completo do G-Drive, onde vocês podem acessar a apostila do 8º ano, beleza?
Valeu, galera, tamo junto. Qualquer dúvida, é só mandar nos comentários aí que a gente responde. Abraço, tchau, tchau.